bastidores. Verdade. Ai, papai, como é que está essa situação sua? Eu queria entender, nós não tivemos uma longa conversa sobre isso. Como é que está a questão dos bastidores da eleição do Atlético? Como é que ficou a sua situação, Bolivar? Everton, nós temos um pouco menos de 5 horas para registrar a candidatura, para deixar de ser pré-candidato e se tornar efetivamente candidato à presidência do Atlético. Eu não vou criar uma expectativa muito grande para a massa, porque nós temos pouco mais da metade dessas assinaturas e o tempo é muito curto, né? O que eu procurei propor esses dias para os conselheiros que eu entrei em contato, com a maioria deles, era o seguinte: é uma oportunidade do amplo debate, do ponto e do contraponto. Eu procuro fazer e fiz essa pré-candidatura buscando justamente isso, sempre com muito respeito. O presidente Sérgio é muito querido também. Foi a primeira pessoa que eu liguei quando eu desembarquei em Confins, chegando de Portugal, para tentar essa candidatura a presidente do Atlético e tentei convencer os conselheiros nesse sentido. Eu acho que é muito importante, acho salutar, eu acho que isso legitima o processo eleitoral do Atlético. Agora, é claro, o presidente é muito querido e existe alguns conselheiros que ficam, de certa forma, constrangidos de assinar, né? Por que precisa dessas 50 assinaturas? Porque ela é uma forma de abonar o atestado de idoneidade, de integridade do candidato. Mas alguns conselheiros, eu entendo perfeitamente, esse é um processo democrático e nós temos que aceitar, e é assim que é feito. Então, temos um pouco menos de 5 horas para colher essas assinaturas. E eu acho o seguinte, Everton, quero agradecer desde já, primeiro o espaço, para agradecer a massa do Atlético. Aliás, o mesmo espaço aqui, viu, Bolivar? Eu não posso perder a oportunidade. O mesmo espaço aberto aqui é o presidente Sérgio Coelho, que é uma figura realmente que a gente gosta, respeita mesmo. Sem dúvida. É uma figura de caráter ilibado. Talvez até muito por isso também, essa dificuldade em relação a colher essas assinaturas. E como eu falava, eu fiz questão de ligar para ele quando eu desembarquei em Confins. Falei, presidente, antes que saia na imprensa, esse é um sonho de vida, me preparei nesse sentido. Você sabe do respeito, da admiração que tem, e não falo isso de boca para fora. E na terça passada, eu estive lá na sede para colher o formulário e fiz questão de ir lá apertar a mão dele, doutor Zé Murilo Procópio. É assim que tem que ser tratado. É assim é o Atlético. A minha preocupação em relação a isso é cuidar do Atlético. É elevar esse nível do debate, trazer novas propostas, novas ideias, manter uma associação forte, identificada e, de certa forma, independente de algumas coisas. Claro que nós vamos andar alinhado com a SAF, obviamente, pelo sucesso esportivo e econômico, mas esses 25% que ficam com a associação é importante até para fiscalizar, até por uma forma de o torcedor se sentir ali representado. Então, claro. O ponto e o contraponto, eu acho que seria ou será muito salutar nesse sentido e quero agradecer de coração a massa do Galo pelo carinho que venho recebido desde então. Ontem foi uma coisa emocionante a forma que a massa maciçamente, né, quase a redundância, a massa maciçamente abraçou a nossa causa. Então, ainda que eu não consiga essas assinaturas, né, previstas para as 18 horas de hoje, eu quero desde já agradecer. Já, mais da metade. Mas ainda faltam praticamente 20, 21, 22, que eu tenho uma pessoa que está rodando para mim colhendo, e deixei em 2 pontos estratégicos importantes, né? E o Conselho do Atlético... Todos os conselheiros podem assinar? Você pode assinar 3 chapas. É isso que eu procurava dizer. Abonar uma chapa não quer dizer que você vai votar no candidato. São 400 e quantos? 414 com direito a voto, né? Sim. Então, era isso que eu tentei convencer. Eu até comentei com a minha esposa, ainda em Portugal, falei, olha, a nossa candidatura, o mais difícil vai ser essas 50 assinaturas. Porque o conselheiro eleito, ele pode ficar desconfortável em relação a abonar ali. Abonar não é apoio. Abonar é dar oportunidade para que haja abertura democrática. Simplesmente uma abertura democrática. Então, eu já sabia dessa dificuldade, eu entendo que possa haver algum tipo de constrangimento. Tem muita gente também que gosta do presidente Sérgio Coelho, claro, e a gente entende isso perfeitamente, mas em termos do debate, eu acho que o Conselho e o Atlético, de alguma forma, perdem um pouco, né, se a gente não conseguir efetivamente essas 50 assinaturas. Mas eu acho que o mais valioso foi esse apoio e essa confiança da torcida do Atlético. Vamos imaginar uma situação aqui, o Bolivar. Se você, mais uma vez destacando, tá, o espaço aberto aqui para o presidente Sérgio Coelho, aliás, sempre muito bem-vindo aqui, viu, presidente?
sempre muito bem-vindo aqui. A gente sabe que você não se esconde. Sempre que a gente foi atrás, você meteu a cara, você respondeu e tal. Então, um espaço aberto aqui para você estar conosco aqui e a gente falar desse processo aí. Se você, porventura, consegue, ganha a eleição, você será oposição aos R's? Isso que eu fiz questão de colocar, eu nunca fui oposição, eu sempre fui opção. O meu partido sempre foi partido do Clube Atlético Mineiro. Eu estou no meu 4º mandato lá e até por isso também a dificuldade ficou clara. Ficou clara a dificuldade de conseguir essas assinaturas, até por não pertencer a nenhum grupo político, né? Nunca fui do Afonso Paulino, do Alexandre Calil, do Menin. Então, eu faço uma trajetória ali com a convicção, com um sentimento, votando sempre de acordo com o que eu acho que é melhor pelo Atlético, tá certo? Então, até em função disso, há essa dificuldade de colher esse apoio e fica muito claro isso com essa questão que eu falo. Não é oposição, é uma opção, é ampliar o debate, é levar as ideias e trazer novas ideias, oxigenar e resgatar, talvez, um sentimento de pertencimento que, ao meu sentir, eu acho que se perdeu um pouco. Então, o papel da associação seria muito importante nesse aspecto também, caso a nossa candidatura fosse à frente. Essa é a minha intenção. Thiago Valu, Thiago Fernandes, à vontade, com Bolivar. Não, eu acho que é importante mesmo essa colocação. Eu até fiquei curioso mais profundamente se o Conselho, de uma forma geral, entendeu essa questão das assinaturas, que o fato de estar assinando para você é simplesmente o fato de você entrar numa disputa. Isso aí é bem explicado já há mais tempo? Ou você está pegando um pessoal que ainda nem entende essa questão? Como que está sendo a relação na busca dessas assinaturas? Entende de alguma forma, mas cria um mal-estar. Acham que isso pode, de alguma forma, deixa um pouco de constrangimento ali, como se abonar, como se desse essa autorização e isso fosse, como quem diz, apoio. Isso não é apoio. Isso é realmente, como eu disse, isso seria apenas viabilizar, possibilitar esse amplo debate. Sim, um ato democrático. Está parecendo que é uma monarquia que o Atlético vive, que quando está com receio de entrar mais um na disputa. É isso que fica parecendo. Para quem está olhando de fora, fica assim, não vamos colocar mais um nessa disputa porque vai ser chapa única. Fica parecendo isso, infelizmente. Eu acho que o timer é esse, a gente sabe que está vivendo um momento muito decisivo da história do Atlético, né? Como eu volto a dizer, a nossa propositura é no sentido de colaborar, de contribuir, de engrandecer e eu acho que as ideias estão aí, elas estão sendo lançadas, a torcida tem reconhecido isso. E foi isso que eu coloquei para os conselheiros. E entendo perfeitamente aqueles que declinaram, amizades de 30 anos, que sabem, me conhecem, sabem minha forma de ser, sabem do cuidado que eu tive para fazer isso e do respeito que eu tenho por esse processo. E do preparo também. E então, infelizmente, assim, se não conseguir, eu acho que foi um ato, o pessoal tem falado, não, Bolivar, já valeu pelo um ato de coragem. Eu não acho que seja de coragem, eu acho que seja de necessidade. Realmente eu me coloquei à disposição para estar realmente levando, né, um debate ali e podendo, de alguma forma, colaborar e contribuir. Thiago Fernandes. Bolivar, você tratou a todo instante como um sonho de vida essa possibilidade de assumir o Atlético. Caso não seja possível a candidatura nesta eleição, é do seu interesse, em próximas eleições, se candidatar à presidência do clube? Tiagão, sim. Eu espero que exista da parte da diretoria, do presidente Sérgio, doutor Zé Murilo Procópio, que é o nosso atual vice-presidente, e dos gestores do Atlético, que entendam esse movimento meu de uma forma que tenham um ato de grandeza também. Porque eu sou um conselheiro eleito. Muitos que não quiseram assinar a lista são eleitos, são conselheiros eleitos. E isso não dá estabilidade. Isso pode ser visto como quem diz, olha, esse aqui não está com a gente. E eu sempre vou estar ao lado do Atlético. Mas daqui a 2 anos, quando estiver a eleição para ser conselheiro, eu confesso que eu fico um pouco receoso, que eles pensam o seguinte, olha, esse aqui pode nos dar problema ali na frente. E tomara, e eu acredito que não, eu acredito na nobreza, na dignidade, na seriedade das pessoas que estão lá, que vão entender que esse ato meu é um ato de cuidado, é um ato de propor o debate e de contribuir efetivamente com a história do Atlético. Mas para eu ter uma nova chance, eu não posso ser alijado desse processo quando for ter a votação para conselheiro, porque eu estou na categoria de conselheiro eleito.
né? Ô, O Bolivar. conselheiro benemérito, ele tem essa estabilidade. Mas eu achava, ainda assim, que o momento era esse. Falei com o presidente Sérgio. Poxa vida, presidente, torci tanto para não ser o senhor, porque ele é um nome forte. Ele é um nome muito querido, né? Então, e eu tenho muito respeito, volto a dizer mais uma vez. Mas eu acho que algumas ideias a gente poderia estar adotando ali, até para elevar o nível do debate. Ô Bolivar, eu preciso, pelo menos desse assunto aqui, a gente vai seguir falando de Atlético, das possibilidades, daqui a pouco o Cruzeiro, logo mais a bola rola contra o Goiás e tal, mas a gente observa no Cruzeiro que a associação não tem representatividade nenhuma e foi perdendo força e hoje praticamente não tem força nenhuma. O Atlético tem 25%. É um percentual considerável. Você teme pelo enfraquecimento da associação dentro do clube? Ô, Everton, houve uma cisão do departamento de futebol, tá certo? Então, a SAF vai se ocupar totalmente disso. O que eu estava querendo e o que eu propunha era o seguinte, manter a nossa associação forte e identificada. Os nossos clubes sociais, que às vezes podem ter sido ao longo do tempo negligenciados, até por não ter sido uma prioridade, pensando em novas receitas. Pensando, inclusive, em resgatar, por exemplo, modalidades que são importantes, que nós temos tradição e temos marca, como o futsal, como o basquete. Então, o próprio vôlei, mas o vôlei eu acho que seria um pouco mais complicado, até porque o Cruzeiro faz um trabalho de excelência já nessa modalidade. Mas o futsal, por exemplo, o Atlético é campeão mundial de futsal, bicampeão brasileiro. A torcida do Atlético gosta muito dessa modalidade também. Então, a ideia era justamente isso. Era manter identificado. Claro, nós temos um patrimônio, por exemplo, que é a nossa sede de Lourdes, né? Que está preservada, mas a gente precisa, algumas vezes, penso eu, valorizar, inclusive, nossa instituição em termos de memória, em termos de valores, uma série de questões que eu acho que, de alguma forma, elas se perderam, sabe? Ou diminuiu. Eu percebo muita gente, de alguma forma, depois da SAF, perder um pouco o sentimento de pertencimento. E eu acho que a torcida do Atlético, de alguma forma, reconhece em mim uma pessoa que traz essa identidade. E isso é muito valioso, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não falei com o Bolivar, eu não comentei com ninguém, eu vou falar aqui que a minha percepção, principalmente depois dessa vinda do Bolivar aqui, presidente Sérgio Coelho, caso ele não consiga as assinaturas e você siga como presidente da associação, como presidente do Atlético, importante que você tenha o Bolivar trabalhando junto com você. O Bolivar representa o povo preto e branco. Eu estou falando isso aqui não só por ser um irmão do Bolivar. O Bolivar é uma figura que eu tenho em altíssima conta há muitos anos. Mas o Bolivar é um cara que representa muito bem o povo preto e branco. Então, se ele não conseguir as assinaturas, ele pode ser uma figura para aproximar aqueles que, de certa forma, se distanciaram um pouco do clube. Pense nisso com muito carinho, porque se vocês gostam de aglutinar com pessoas sérias, de conduta retilínea, aqui tem um.